Olá, a paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça de Deus. Amém? Eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus que todos os teus inimigos, todos os teus perseguidores estão na mão do Senhor. Então acalma o seu coração. Você que está sendo perseguido por alguém, no nome de Jesus, ou no seu trabalho, ou em qualquer circunstância da sua vida, tá? Acalma o seu coração, porque dos nossos inimigos quem cuida é Deus. Amém? Eu já quero estar te convidando para estar orando, vamos orar, porque a oração ela abre os céus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença, Senhor, como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, lugar de honra, que é todo seu, de mais ninguém. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário contra a nossa vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, toma essa casa dessa mulher que me ouve, a casa desse homem que me ouve, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Tu repreenda, Senhor, a enfermidade. Se tiver alguém enfermo nesse lar, no nome de Jesus, tu entra com cura. Repreenda a depressão, repreenda a opressão, Pai amado e Pai querido. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, essa casa. Abre porta de emprego, abre porta de concurso público, porta de faculdade. Senhor, toma os casamentos nas tuas mãos, aquele casamento, Senhor, tá meio barro, meio tijolo, sabe? Que o casal não tá se entendendo, tá em meio a briga, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Tu repreende o espírito da briga, Pai. Toma esse casal nas tuas mãos, Senhor. Que nessa casa haja paz, que nessa casa haja, Senhor, amor, que nessa casa, Senhor, haja união. Eu coloco essa casa nas tuas mãos e eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus, tá? E no Kawai, esqueci do Kawai, gente. No Kawai também tem, no nome de Jesus, então já vai lá. Se você não é inscrito, já se inscreva no nome de Jesus. Não é escrito aqui? Aqui embaixo está escrito inscreva-se, corra aqui, já escreva, já ativa o sininho no nome de Jesus. Porque tem mensagens diárias de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você é novo ou nova no canal, meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tá? Então não saia daí sem dar o seu likezinho, porque é muito importante. Toda vez que você dá o seu like, é você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo e você passa pro feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo, me dá a mão, pegue na minha mão e vamos evangelizar, vamos lançar as redes mais longe. Amém, meu querido e minha querida? Seja abençoado no nome de Jesus. Quero te convidar para o culto da vitória, tá? Que se encontra aqui no Quintal da Vitória. E é uma bênção, gente. Tem estado cheio para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Deus tem operado, Deus tem aberto portas aqui de emprego. Deus tem feito maravilhas, tá? Então, em nome de Jesus, você é o nosso convidado, tá? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. A partir do versículo 7. Eu vou saltear alguns versículos, mas eu vou avisando, tá? A partir do versículo 7, que diz assim: E ali foi derrotado o povo de Israel diante do servo de Davi.
Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais do que o bosque consumiu, do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. Absalão ia montando no mulo que entrou debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho. Pegou-lhe pela cabeça o carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Agora nós vamos pular para o capítulo 14. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio dos carvalho. E os cercavam 10 moços que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Amém. Até aqui no nome de Jesus. Essa é uma palavra gloriosa que ela nos conta a história de o fim, né? A morte de Absalão. Absalão era filho de Davi e Absalão havia tomado o trono de Davi, né? Absalão, quando ele volta para o reino, toda vez que Davi recebia os súditos, ele vinha na frente, tá? E ficava na porta e falava assim: Olha, hoje o rei não vai atender. Se eu fosse rei, eu faria assim, 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 assim. Você tá entendendo? Ele ia minando a mente do povo contra o próprio pai Davi, ao ponto que o povo fica contra Davi. E ele dá um golpe, como se fosse um golpe de Estado, né? Ele dá um golpe no próprio pai. E Davi sai, a palavra diz que Davi sai até descalço, tá? Fugido, com suas. Não levou todas as concubinas, tá? Com as principais concubinas dele e alguns súditos, né? Pessoas, o exército dele, né? De confiança, os mais chegados a ele. E ele sai fugido, porque ele sabia que Absalão queria matar ele. O próprio filho, perdão, queria matar o pai. Então, Davi sai, Davi podia lutar, Davi podia ter feito uma guerra ali, mas ele resolve sair, porque ele resolve não combater o filho dele. Então ele sai, mas quando ele chega num lugar seguro, ele dá ordem para Joabe ir contra o exército, né? O próprio exército de Israel que tinha se virado contra Davi, mas ele dá uma ordem espessa. E a ordem era ter misericórdia sobre Absalão. Por mais que Absalão tomou o trono, Absalão deitou com as concubinas do pai, Absalão fez um estrago no reino, mas Davi não queria a morte do seu filho, ele não queria um mal sobre o inimigo dele, porque Absalão, por mais que fosse filho, ali naquele momento era um inimigo de guerra. Então, ele não quis o mal do filho nem do inimigo de guerra. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Às vezes somos perseguidos, sabe, pelos de dentro da casa, né? De dentro da casa que eu falo é nossa parentela. E somos perseguidos também pelos de fora da casa, que são aqueles que não têm sangue com a gente, né? E ficamos tão irados, tão com raiva, que queremos a morte daquela pessoa, sabe? Desejamos o mal daquela pessoa. E aqui Davi nos dá um grande ensinamento, que e mesmo diante da adversidade, mesmo o seu inimigo sendo de dentro da casa ou de fora da casa, você não tem que desejar a morte do inimigo,
tá? Você não tem que planejar, né? Porque os piores planos são aqueles que são planejados no quarto de dormir, quando você deita o travesseiro. Você pensa, começa a pensar, como é que eu vou fazer para derrubar a pessoa? Se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer, entendeu? São planos. Então, que as pessoas traçam no quarto de dormir. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer, quando você faz isso contra um servo e uma serva do Senhor, Deus avisa aquele servo e aquela serva, porque Deus avisava a Eliseu. Tudo que o rei planejava, o rei da Síria planejava contra o povo de Israel, no quarto dele de dormir, Deus avisava a Eliseu. Então eu quero te dizer que Deus avisa aos servos e às servas o que está por vir. Você nunca é pego de surpresa. E por mais que aqui toda aquela nação virasse contra Davi, você está entendendo? Davi não queria a morte, Davi queria justiça, mas ele não queria a morte. Então nunca ore para Deus arrancar uma pessoa da terra. Ah, Senhor, mata, ah, Senhor, derruba, não. A nossa oração é para que Deus liberte aquela pessoa, porque uma pessoa liberta, ela não, sabe, vai te perseguir, ela não vai te humilhar, ela não vai bater boca com você, porque o Espírito Santo de Deus está dentro dela. Agora, quando o Espírito Santo de Deus não está, um outro espírito habita. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, é contra o principado e potestade da região celestial. Significa que aquela pessoa deu brecha para o inimigo usar ela. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, eu não sei quem é que está te perseguindo. Talvez é os de dentro da casa, quem você confia. Davi aqui era o próprio filho dele. Quem vai imaginar que um próprio filho vai dar um golpe em você? Que a pessoa que você ama, a pessoa que você ajudou, a pessoa que você esticou a mão, é ela mesma que vai planejar a sua morte, né? Mas a palavra de Deus tem que ser cumprida, porque ela fala que no fim dos tempos, filhos matariam pais, pais matariam filhos. Então nós estamos chegando no fim, entendeu? Do Senhor retirar a igreja da terra. Então vamos ver os sinais se cumprindo. Então, em nome de Jesus, não é para você orar por morte de ninguém. É para você simplesmente colocar na mão do Senhor. Preste bem atenção. Vou continuar com a leitura para você ver que quando você coloca na mão do Senhor, é Deus quem opera. A palavra de Deus nos diz que naquele dia morreu mais de 20.000 pessoas da outra parte que estava contra Davi. Porque fala assim, ó, mas foram o que o bosque pegou, porque a guerra aconteceu num bosque. Então, mais foi aqueles que o bosque tragou. Gente, quem manda na natureza é Deus. Então, eu acredito que várias coisas sobrenaturais aconteceram naquela batalha, aconteceram naquela guerra, porque Deus estava com Davi. Deus viu o golpe que Davi tomou. Então, o golpe que você tomou, Deus também viu. A perseguição que você está sendo perseguido aí, ou na tua parentela, ou fora da tua parentela, ou no teu ministério, Deus viu. Pastora, no ministério, sim, gente, tem perseguição em ministério, tá? Ah, porque fulano prega, então vamos deixar fulano branco para fulano não pregar mais. Ah, porque fulano canta que nem um roxinol, que eu costumo brincar que quem tem um dom, né? Do cântico, né? São os roxinol de Deus. Então, se fulano é roxinol, vamos prender na gaiola para não cantar mais. Tem perseguição, ninguém queria aquele cargo na igreja, ninguém estava fazendo questão, mas você foi levantado para botar a mão na arada naquele cargo. Aí o cargo está indo para frente, todo mundo quer o cargo. Aí começa a perseguição dentro da igreja. Sim, dentro da igreja tem perseguição. O Senhor foi perseguido pelos dele quando ele estava aqui na terra, tá? Jesus foi perseguido pelo Sinédrio, pelos dele ali, você tá entendendo? Então, em nome de Jesus, Jesus foi perseguido pelo próprio povo dele. Então, você acha que você não vai ser perseguida? Você acha que você não vai ser perseguido, irmão? Satanás levanta pessoas que dão brechas dentro da igreja. Eu já passei uma perseguição dentro do ministério, a qual eu fiquei muitos anos nesse ministério. Então eu fui muito perseguida ali. E ao ponto que Deus usou um vaso, levantou um vaso na igreja e falou: olha, Deus me mostra que a igreja vai se voltar contra você.
Então, a igreja vai te perseguir, tá? Então, eu quero te dizer que em ministério há perseguição, sim, mas persegue quem dá brecha para o inimigo, sabe? Quem deixou a inveja entrar, quem deixou sentimentos por parte do inimigo entrar. E Satanás, ele age assim. Quando ele não consegue te derrubar, ele vai minando as pessoas que estão ao teu redor, entendeu? Ele fala mal de você aqui para essa, fala mal de você para essa, fala mal de você para essa, para essa, para essa, para essa, e assim por diante, entendeu? Ele se junta para ele poder te derrubar. Então foi assim que Absalão fez. Absalão não deu um golpe sozinho, ele teve ajuda para dar um golpe no próprio pai. Então, meu querido e minha querida, a palavra diz que o próprio bosque, né, Deus começou a derrubar os inimigos. Eu acredito que tinha areia movediça, eu acredito que teve gente que vinha a cavalo ou vinha em mula e batia com a cabeça nos troncos. Eu não imagino nem o que aconteceu naquele bosque, que feras podem ter matado pessoas ali. Eu não acredito, não. Eu não imagino o que pode ter acontecido. E com Absalão, a palavra diz que o burro, a mula a qual ele estava montado, entra debaixo de um carvalho. E o cabelo de Absalão, cabelo, isso aqui, era longo e era bonito, porque a palavra diz que era o cabelo mais bonito de Israel. Ele era o homem mais bonito que tinha em Israel. Ele ficou preso com os cabelos entre os arbustos e ficou pendurado, porque a mula sai e ele fica pendurado no ar. Então, não precisou, sabe, Davi fazer nada, sabe, porque o próprio Senhor se levantou contra Absalão. E a palavra diz que Joabe fica sabendo que que Absalão está preso pelos cabelos ali. E ele pega 3 flechas e atira no coração de Absalão. E Absalão, mesmo com essas 3 flechas, ainda fica vivo. E os moços que acompanhavam Joabe acaba de matar Absalão. Mas Joabe tinha uma ordem. A ordem de Davi era: tenham misericórdia com o menino Absalão. Porque papai e mamãe, os nossos filhos nunca crescem. Entendeu? Sempre vai ser um menino, sempre vai ser a menina. Tá? Então eles nunca crescem. Então eu quero te dizer que aqui Joabe desobedeceu Davi, sabe? Mas isso é uma outra pregação. Mas eu quero te dizer que o inimigo a qual se levantou contra Davi foi, posto em terra. Você acha se não fosse plano de Deus, os cabelos de Joabe ia ficar preso ali? Joabe ia ficar vulnerável a ponto de ser atacado? Não acontece nada que não seja plano de Deus. Era plano de Deus derrotar Absalão, por mais que Davi não quisesse. Sabe, por mais que eu e você às vezes não queremos que algo aconteça, mas quando é plano do Senhor, acontece. Deus dá o jeito dele de acontecer. Porque os planos do Senhor são maiores do que eu e você, são maiores do que os nossos planos. Isso é a palavra de Deus que diz. Então, meu querido e minha querida, eu não sei de que maneira Deus vai pegar o teu perseguidor. Porque às vezes você, ai, Senhor, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas leito não, Senhor, e Deus está preparando um leito para o teu perseguidor. Ai, Senhor, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas perder o emprego não, Senhor. Mas Deus está preparando aquela pessoa a perder o emprego. Você está entendendo? Porque às vezes Deus vai tirando algumas coisas, sabe, para botar a pessoa bem no deserto. Porque deserto é escola. Então, às vezes, Deus quer moldar uma pessoa e Deus vai tirando algumas coisas daquela pessoa, entendeu? Para aquela pessoa, às vezes, ao ponto para aquela pessoa não ter ajuda de ninguém. Porque ela, sem ajuda de ninguém, ela só tem um para buscar, que é o Senhor Jesus. Eu já contei meu testemunho aqui, que eu, quando eu voltei para Jesus, eu voltei sozinha num quarto em Portugal. Então, Deus me tirou do meio da minha parentela, me colocou lá, tá?
sem família, sem ninguém, e eu botava no Google Maps, não tinha igreja perto, não tinha nada, eu não achava nada. Você tá entendendo? É, então eu queria, porque aqui no Brasil eu estava acostumada, acontecer algum problema comigo, eu corria para a igreja. Aí eu sempre falo que eu era uma das assaltantes de Jesus, né? Eu pegava a bênção e ia embora e não ficava. Só que o Senhor me levou para um lugar onde não tinha nada. Então eu só tinha eu e Deus e a internet. Porque eu buscava pregação na internet, louvor na internet, eu estava com sede da palavra, eu estava desesperada atrás de uma palavra do Senhor. Você está entendendo? Foi assim que eu voltei para o Senhor. E é por isso que hoje em dia eu prego na internet. Porque eu sei que tem lugares que não tem igreja. Então, aonde não tem, que o Senhor envie a mensagem, mas que a mensagem chegue. Porque do mesmo jeito que eu fiquei desesperada atrás de mensagens, atrás de pregadores na internet, palavras que viessem ao meu coração, eu sei que tem gente que fica. Então é por isso que eu prego na internet. Porque eu passei por isso. Então hoje, antes de eu vir para cá, Deus estava palestrando comigo, eu estava no joelho, né? E Deus estava palestrando que há um motivo. Às vezes Deus tira a gente da nossa zona de conforto, tira tudo da gente para restar só Ele. E quando restou só Ele, foi quando eu pedi socorro ao Senhor, foi quando eu voltei para o Senhor. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, então deixa Deus tratar. O modo de Deus tratar comigo foi Deus me tirar do meio da minha parentela e me colocar em outro país que eu não conhecia ninguém. E foi tão tremendo que eu não consegui nem fazer muitos laços de amizade ali. E eu sou uma pessoa bem falante, hein, gente? Entendeu? Porque Deus me queria só mesmo, era tratamento. Então, às vezes, alguns tratamentos vão nos assustar. Mas não temas, o Senhor está no tratamento aí dessa pessoa. Deus está no tratamento do teu perseguidor. Então deixa Deus tratar, porque aqui Deus usou o bosque, Deus também usa a natureza para tratar. Então se Deus tiver que fechar a porta, Deus vai fechar. Se Deus tiver que botar no leito, Deus vai botar. Entendeu? Se Deus tiver que tirar algo de alguém, vai tirar só para não perder aquela alma. Então, em nome de Jesus, o teu perseguidor não precisa você fazer esforço nenhum, é só colocar na mão do Senhor. É só falar: Senhor, olha aí o que fulano está fazendo, ciclano está fazendo. Senhor, liberta essa pessoa no nome de Jesus e deixa Deus trabalhar, porque Deus quem trabalha na libertação. Tem lugares, 2 lugares que a gente não consegue ir. Ser humano nenhum consegue ir. Primeiro lugar é o coração, segundo lugar é a mente. Esses 2 lugares só Deus vai. E a palavra de Deus diz que o coração está aqui, ó, é tudo aqui. Então, só aqui que Deus vai. Então, não, perdão, é só aqui que a gente não vai que Deus consegue ir. Então, meu querido e minha querida, eu não sei quem é que está te perseguindo, se é alguém dentro da sua casa, porque o perseguidor de Davi estava dentro da casa. Talvez o seu perseguidor esteja dentro da sua casa. Talvez seja o marido que te persegue porque ele não quer que você vá à igreja. Talvez seja uma esposa que te persegue porque não quer que você vá à igreja. Você está entendendo? Eu não sei qual é o tipo de perseguição que você sofre, ou seu pai ou a sua mãe, entendeu? Te persegue porque você busca o Senhor. Porque tem gente que aceita Jesus e aquela família toda é de uma outra religião. Aí não aceita que aquele membro daquela família aceitou Jesus e começa uma perseguição. E eu não sei qual é o tipo de perseguição que você está sofrendo. Talvez seja perseguição lá no teu ministério, sabe? E eu quero te dizer que Deus também arranca a gente de lugar. Deus me arrancou e do lugar da onde eu estava. Então, se Deus tiver que arrancar, Deus vai arrancar. Porque às vezes a gente não quer sair do ninho. Entendeu? O ninho tá tão confortável. A águia, quando ela quer ensinar os filhos a voar, e os filhos não querem, estão com medo, tá confortável ali da onde ele tá, ela vai pegar ele no bico e solta ele lá no penhasco e deixa ele vir que é da baixo. Tá? E quando ele tá chegando no solo e ela vê que ele não bateu as asas, ela vai lá, voa, pega ele, joga ele de novo.
entendeu? E faz assim até ele começar a bater as asas. Às vezes a gente não quer bater as asas, entendeu? Deus está falando, olha, é tempo de você sair do ninho, é tempo de você voar. Por isso que a perseguição está aqui, por isso que eu permiti isso aqui, por isso que eu permiti isso aqui. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, tem lugares que Deus vai permitir você voar, você sair, tá? Mas não se preocupe com o teu perseguidor, porque do teu perseguidor quem cuida é Deus. É Deus quem abate. A palavra de Deus fala assim, que Ele é o dono da guerra. Se Ele é o dono da guerra, meu querido e minha querida, eu e você, é pegar a almofada e fazer como Jesus, deitar e dormir no barco, porque o Senhor está no controle do barco. Eu sei que ser perseguido dói. Eu sei que ser perseguido a gente chora. Eu sei que ser perseguido magoa. Mas para isso que existe o jejum em prol da nossa vida. Para a gente não se magoar, para a gente não se ferir, para a gente começar a olhar com os olhos espirituais. Que aquela pessoa não está sozinha. Aquela pessoa está acompanhada. Porque se você ler aqui o Evangelho, Lucas, Mateus, Marcos, João, nenhum dos evangelhos vai relatar que o Senhor perseguiu alguém. Jesus nunca perseguiu ninguém. Então, nós temos, a palavra de Deus fala que nós temos que ser semelhante a Ele. Então, nós não devemos perseguir ninguém. Então, se você, meu querido e minha querida, está perseguindo alguém, já pare imediatamente, porque você não está sozinha. Você não está sozinho. Há um demônio que está fazendo você, né, te influenciando a isso, mas também é o seu caráter. Significa que você está com uma inveja, você está com algo dentro de você. E, gente, pecado tem nome, tá? Então, se eu tô cobiçando esse panfletinho aqui, tá? Que fulano tem, eu tenho que, quando eu orar, eu falar, Senhor, aquele panfletinho que aquela pessoa tá, que tinha um leão, Senhor, eu invejei aquilo, eu desejei aquilo para mim, porque pecado tem nome, é você confessar ao Senhor, entendeu? Então, se você sente inveja, se você sente cobiça, começa a confessar para o Senhor, porque o Senhor vai tirar isso de você. Talvez se Absalão tivesse falado, Senhor, eu estou cobiçando o trono do meu pai, tira isso de mim. Você está entendendo? Confessado, ele não teria morrido e muito menos teria tomado o trono do pai. Porque pecado é para ser confessado. Não, Absalão, ele já tinha um pecado nas costas que ele matou o seu próprio irmão. Você está entendendo? Então ele já tinha uma índole ruim dentro dele. O que eu falei aqui? Caráter. E só quem trata caráter é Deus. Então, se você notou que aquela pessoa que está te perseguindo está sem caráter, não tem caráter, você começa a orar. Senhor, visita o caráter de fulano. Muda, molda, transforma, liberta no nome de Jesus. Entendeu? O segredo da nossa vitória é oração. É oração, 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 oração e oração. Pastora, tô sendo perseguida. Oração. Pastora, estou sendo perseguido. É oração. Pastora, é um marido que me persegue. É oração. Pastora, é uma esposa que me persegue. É oração. Pastora, é um pai ou uma mãe que me persegue. É oração. Pastora, é um patrão que me persegue. É oração. Pastora, estou sendo perseguido na minha vizinhança. É oração. Pastora, estou sendo perseguida no meu ministério. É oração. Tudo é oração. Não importa quem ou o que está te perseguindo, é oração. O segredo da nossa vitória é a oração, é você entregar na mão do Senhor, porque é Ele quem paralisa o inimigo. Aqui, quando Deus segura Absalão pelos cabelos através dos arbustos, porque quem manda na natureza é Deus, gente, tá? Era Deus paralisando Absalão. Então, deixa Deus paralisar o seu inimigo, não precisa você fazer nada. Não precisa você fazer nada, é Deus quem vai paralisar o seu inimigo. Então, como eu gosto de trabalhar com profeta, querido e querido, e você é profeta, no nome de Jesus, eu quero que você profetize comigo. Quando eu falo profetiza comigo, é você não só digitar, é você escrever no nome de Jesus. Então, vamos lá? Você vai colocar assim, ó,
Hoje eu entrego o meu perseguidor na mão do Senhor. Hoje eu entrego o meu perseguidor na mão do Senhor. Hoje eu entrego o meu perseguidor na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor, porque quem vai libertar é o Senhor. Você não pode libertar, você não pode salvar, você pode orar. Então, ora, entrega na mão do Senhor, mas não é oração de feiticeiro, porque oração de feiticeiro Deus não escuta, tá? Quem escuta é Satanás. Tá fazendo oração de feiticeiro, tu vai pro inferno. Entendeu? Não é oração Senhor mata, Senhor extermina, não. A oração é Senhor liberta, muda o caráter de fulano. Senhor acorda o fulano do sono, Senhor, da indolência que está dormindo do mesmo jeito que o Senhor me acordou. Acorda aquela pessoa, Senhor, no nome de Jesus. E liberta, 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 liberta. A oração é essa, é libertação. Amém, meu querido e minha querida. Quero estar te convidando para estar orando comigo no nome de Jesus, porque a oração é ela quem liberta o nosso perseguidor, é ela quem segura o nosso perseguidor, é ela quem paralisa o nosso perseguidor na face da terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Senhor, te entrego nas tuas mãos, Senhor, essa mulher, esse homem que me ouve. Te entrego, Senhor, o nosso perseguidor da nossa alma. Aquele que nos persegue de dentro de casa, de fora de casa, no ministério, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Aonde tiver um perseguidor, Senhor, tu visita o nosso perseguidor. Mas visita com libertação, Pai amado e Pai querido, porque uma pessoa, quando ela é liberta, ela não se importa com outra pessoa. Muito pelo contrário, em vez de nos perseguir, ela vai nos dar a mão e vai evangelizar e vai falar do teu reino conosco. Pai, então, em nome de Jesus, liberta o nosso perseguidor. Liberta esse marido que persegue essa esposa dia e noite dentro de casa. Liberta essa esposa que persegue esse marido dia e noite dentro de casa, esse pai e essa mãe que liberta, que persegue os filhos para não te buscar. Senhor, liberta os patrões que perseguem. Senhor, liberta, Senhor, o povo do ministério que persegue gente do próprio ministério, no nome de Jesus. Liberta a vizinhança que persegue, Senhor, aonde tiver um perseguidor. Aonde tiver, Senhor, tu é o Deus que paralisa, Senhor, tu é o Deus que paralisa perseguidor na face da terra. Então paralisa o nosso perseguidor com libertação no nome de Jesus. Entra com libertação, entra com salvação. Pai, eu passo para tuas mãos e profetizo que no nome de Jesus esse perseguidor vai ser paralisado na face da terra com libertação. Senhor, não sei de que jeito tu vai fazer, de que modo tu vai fazer, porque quando tu quer, tu usa até natureza para segurar Absalão. Então, Senhor, segura o nosso inimigo. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus e compartilhe essa live com aquela pessoa que você sabe que está sofrendo uma perseguição, para que ela saiba que há um Deus que ainda usa a natureza. Há o mesmo Deus que paralisou Absalão pelos cabelos, vai paralisar o seu inimigo, mas não vai paralisar só, vai paralisar para libertar. E eu profetizo sobre a sua vida que hoje o inimigo que te persegue, amanhã é ele que vai entrar na casa do Senhor com você. É ele, é ela que vai sentar do seu lado e vai dar aquele glória bem gostoso para o Senhor do seu lado. E você vai ver que Deus ainda paralisa o inimigo na face da terra. Amém? Beijo grande. Até a próxima e compartilha essa live. Não saia daí sem deixar o seu likezinho. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.